Olá, queridos! Bem-vindos agora para a nossa revisão, não é verdade? Agora você já conclui, né, desde o início, o que você pensou. Para que estudar filosofia? Olha que interessante isso, analisar nessa perspectiva. Olha, já falamos de filosofia da linguagem, já falamos da natureza, já falamos de filosofia política. Olha só quanto tema nós abordamos no âmbito da filosofia. Então, nós visamos isso, fazer uma análise teórica, às vezes filosofia prática também, aí na sua região, na verdade, diante do contexto. Olha só, eu estou inserido nesse mundo, eu tenho que participar dele. Vocês estão inseridos aí na escola, tem que participar dela. Os interesses da escola, as questões, os temas, participem, isso é legal, vai engrandecer sua intelectualidade, vai engrandecer sua vida interativa com os outros. Olha, o animal político é aquele que está inserido no meio, o bem comum é para vocês também. E quando vocês saírem da escola, terceiro ano, faculdade, constituiu família, os filhos de vocês, se estiverem aí, ou seja qual for o local, vai voltar para a escola. Que interessante isso. É o ciclo que a vida vai nos ensinando, nos mostrando para encontrar o quê? A felicidade, a realização. De maneira geral, um sentido. Temos que dar o sentido para a nossa vida. Vamos lá? Continuando aí a nossa revisão. Filosofia política antiga e medieval, revisão de conteúdo. Nós vimos que lá na Grécia Antiga, os gregos foram os primeiros a analisar e debater sobre política e cidadania. Eles se reuniam em dois lugares, na Acrópole e lá na Ágora. O que é a Acrópole? Lugar mais reservado, bem alto, para ter uma visão do todo. O Ágora já era praça pública, tá? Em meados dos anos 621, Drácon, Solon e Clístenes deram o quê? Os primeiros passos em rumo à democracia. Surgiu, nós falamos anteriormente, questão política. As leis, as regras. Porque política em si significa o quê? Administrar. Sofistas e retórica. Tem a ver, vamos lá. Eram especialistas em retórica, que na Grécia Antiga, né, se dedicavam ao ensino do sentido das palavras. Persuasão, oratória, etc. E retórica significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. Eram usados principalmente pelos sofistas, e os sofistas ensinavam isso aos jovens da época, tá? Eles ensinavam muito bem. Até hoje, se os pais pensarem bem, eles poderiam ensinar, colocar os filhos para aprender isso. É de certa forma, também um mecanismo de aprendizado e defesa para os nossos filhos. A filosofia política clássica é Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos ver lá o Sócrates. Ele era contrário à aristocracia democrática, né? E defendia que a república deveria ser governada por filósofos. Assim também, quem entrava em comum era ao pensamento de Sócrates, era Platão. Ele disse que cada indivíduo será livre enquanto estiver cumprindo as leis, criadas por um intuito de melhor conduzir a cidade. Governo do filósofo. Às vezes, dentro da família, olha só, cria uma lei comum ali entre todos. Tem filhos que vai em contra, gente. Só que aquela lei em si, nada, dependendo do seu sentido, é para o bem-estar do grupo, da família. Agora o Aristóteles, para ele, a melhor forma de governo é aquela que visa o bem comum. Ele estabeleceu três, né? Não coloca aqui não, 3 formas. Ele só colocou, não é melhor não, mas faltou tirar essa palavra. Vamos lá. O Aristóteles, ele estabeleceu 3 formas, não que é a melhor, mas só analisou, apresentou, vamos dizer assim. Vamos lá. A monarquia, que é o governo de um só homem, né, visando o bem comum, com obediência às leis, às tradições e caráter hereditário e perpétuo. Olha só, obediência às leis, tá? Do bem comum lá. Pensamento de Platão também. O Aristóteles também falou da aristocracia, que é o governo de um pequeno grupo e de interesse coletivo. E assim também a democracia, que é um governo
do povo, de muitos, ou seja, governo em que o povo exerce o quê? A soberania. Bem interessante isso. A política medieval agora, nós passamos da antiga para a medieval, que era o quê? A teocracia, que é Deus no poder, o poder de Deus. O monarca é rei pela graça divina e representa Deus perante os súditos. Ó. Então, ele era um mediador. A hierarquia política e social é ordenada por Deus. Deus concede poder ao povo e ao governante eleito por ele. O fundamento da política encontra-se em Deus, que é a vontade divina, o bem comum ou justiça. O bom governo está no príncipe, que é o virtuoso, o pensamento de Maquiavel. Regime político, justos, legítimos. Um dos pensadores da Idade Média foi Agostinho. Obra principal, Cidade de Deus, que é a relação entre política e religião, que apresenta duas cidades. A cidade terrestre, que é o zelo pelo bem-estar das pessoas e garantia da justiça. Cidade de Deus, busca viver a vida cristã inspirada no amor de Deus. Então, essa perspectiva aí. O rompimento veio do poder espiritual para o poder temporal, com Nicolau Maquiavel, que vamos ver na próxima aula, né? Em O Príncipe, os discursos, ele desvincula a política moral da moral, ética e religião cristã. A partir daí, gente, nasce o pensamento político moderno, tá? E aí, agora eu vou dar um tempinho para vocês, ó, para vocês fazerem atividade, tá? 4 perguntinhas, bem legal, daqui a pouco eu volto. Olá, galerinha! Bem-vindos para nossa atividade. Ou, melhor, já fizeram, vamos corrigir, né? Tem alguma dúvida aí? Vamos lá? Olha aí. Tirando dúvidas em filosofia, ó. Resolução da atividade de sala. Vamos lá. Questão 1. De acordo com o pensamento de Aristóteles, veja bem, existem 3 formas de governo. Aquelas em que o poder pode estar nas mãos de um, tá aqui, ó. 3 formas. De alguns ou de muitos, não tá aí. O poder está assim, ó, na mão de um, de alguns e de muitos. O bom governo visa o bem comum. O mau governo visa o bem próprio. É uma corrupção e promove o quê? A injustiça. Então tá aí esse aparato total do pensamento de Aristóteles. É um resumão. Faça a ligação correta das colunas de acordo com as formas de governo propostas por Aristóteles. Então tá aí. A número 1, gente, é a monarquia. 2, a aristocracia. 3 é a democracia. Por exemplo, governo do povo, de muitos, governo em que o povo exerce o quê? A soberania. Então, qual é a numeração aqui? A do meio, ó. Governo de um só homem, visando o bem comum, como a obediência às leis e às tradições, de caráter hereditário ou perpétuo. Será qual é aqui? Qual dessas formas de governo? A terceira, governo de um pequeno grupo de interesse coletivo. Então, qual é? Tá aqui a resposta, ó. E aí, conseguiram já? Qual é a resposta aí? Acertaram? Muito interessante. Então, faça essa ligação para a gente exercer. Sabe por quê, gente? Nós só vencemos uma guerra se formos treinar antes, tá? Só vencemos uma corrida, um esporte, se treinar antes. Então, é nessa perspectiva. Tudo na vida temos que fazer esse treino. Vamos lá? A resposta correta é a... Vamos lá. É a letra C. Parabéns, ó. Vou colocar até aqui, ó. 3, gente. Governo do povo, de muitos governos em que o povo exerce o quê? A soberania. O 3. Democracia. Lá, 1. Governo de um só, visando o bem comum, como obediência às leis, tradições e de caráter hereditário. Monarquia, galera. Então, por último, sobrou o quê? O 2. Governo de um pequeno grupo, é de interesse coletivo. Tá aqui, ó. É a aristocracia. Parabéns. Próxima, no contexto do surgimento da política, pode-se dizer
que em meados dos anos 621 a 510, Draco, Solon e Clístenes, aos poucos, promoveram a ideia de cidadania, possibilitando aos cidadãos atenienses participarem da Assembleia do Povo, na qual eram eleitos funcionários do Estado. Então tá aqui. Porém, gente, ó, tá aqui o contexto da questão. Porém, nesse período haviam limitações, ó, algumas limitações na participação das pessoas na política, na qual algumas dessas limitações eram o quê? Quais as limitações na participação da política da antiga, nesse período? A. Estrangeiros, mulheres e escravos tinham privilégios nas assembleias. Será? É essa? B. Estrangeiros, mulheres e escravos eram excluídos das assembleias. Será esse? C. Mulheres, idosos, homens e crianças podiam, né? Podiam participar das assembleias. Será? D. Idosos eram as únicas pessoas a terem o direito a participar das assembleias. Então tá aqui, ó. Aqui a questão da mulher, o homem, criança, podiam participar. E estudantes do ensino médio, olha aí, já se enquadrou, podiam, né? E não podiam participar das assembleias. E aí? Será que alguém, essa tá médio, tá de nível médio. Será que alguém vai optar pela última, né? São vocês, eu coloquei vocês no meio. Não poderia ficar de fora, certo? Qual é? Professores presenciais, se tiver dúvida, manda pra gente aí. A gente vai tentar sanar essa questão. Essa luzinha que tá aí em dúvida. Vamos lá para a resposta? Olha lá. Então, gente, ó. Nesse período lá, estrangeiros, mulheres e escravos eram excluídos das assembleias. Tá? Algumas limitações que eles colocavam, tá? Agora, ou se liga no Enem. Coloca isso aqui, esse dedinho, tá? Se ligar. Vamos se ligar nesse, ó. Por quê? Vocês brevemente farão a prova, a avaliação e gabarito. Olha só, gente, de tanto exercitar, ó. São questões que já caíram, ó. Essa é de 2020, com adaptações, tá? Se os filósofos não forem reis das cidades, ou se os que hoje são chamados reis e soberanos não forem filósofos, genuínos e capazes de se, numa mesma pessoa, não coincidirem o poder político, e filosofia não for barrada agora, sob correção, a caminhada das diversas naturezas, quem separado busca uma dessas duas metas, não é possível, caro, né? É um diálogo aqui, que haja para as cidades uma trégua de males, penso nem para o gênero humano. Então tá assim, a crítica de Platão, né, na República, os seus escritos sempre é por diálogos, assim como aludido a Sócrates. Então, ele estava conversando com Glauco sobre isso, tá? Vamos lá para a questão. A tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro para quê? Essa tese aqui que Platão fala com Glauco, tá? A. Superação de entraves dialógicos. B. Formação de um saber enciclopédico. Ou C. Promoção da igualdade dos cidadãos. Ou D. Organização de uma sociedade justa. Ou E. Consolidação de uma democracia direta. E aí, galera? Então, acho que Platão faz ali um alerta, né? Meu caro Glauco, então, nessa perspectiva de quem vai governar, porque ele defendia que era o filósofo. Então, as pessoas, ela vê, né? Ele fez muitas análises, críticas, etc., sobre a política. Qual é a resposta? Vamos lá, uma questão de Enem. Voltando, ó. D, gente, organização de uma sociedade justa. Então, assim, a tese apresentada, ela pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro para isso. É necessário que a gente se conheça uma sociedade justa, né? Uma coisa como se deve ser feita, etc.
Agora, gente, ó, a última, a 4. Verifique as imagens abaixo, identificando-as de acordo com algumas maneiras de governar o país. Pode ser qualquer país, tá? Em seguida, aponte a forma pura e a forma corrompida para cada tipo de governo. Então tá aqui. Vocês vão ver a imagem, ó. Então, 3 imagens, está numerada. 1, 2, 3. E vocês vão dar nome ali para aquela forma. O que ela alude? Forma de governo. E colocar a forma pura e a corrompida. Ei, professor, essa tá complicada. E agora? Vamos lá. Tá fácil, não tá difícil. Porque nós revisamos também essa questão. Isso está aí no contexto da nossa aula, no pensamento de Aristóteles. Ó, já deu uma dica nessa perspectiva para vocês já emanarem o conhecimento, certo? E aí? Já fizeram? Já dei tempo? Professores presenciais, como é que eles estão aí? E já responderam o que estão fazendo. Vamos lá? Continuando, além. Então, gente, tá aí, ó. Essa imagem alude o quê? Essa, a forma de governo. E esta? E esta? Vamos lá? Eu trouxe até em forma de tabela. Vocês escrevem aí conforme querem. Então tá aqui. Ó, a imagem 1. Quem governa é um, ó. Aí que a gente chama-se, a forma pura é a monarquia, tá? Daqui, ó. A forma corrompida é a tirania. Então tá aqui. A 2. Quem governa são poucos, ó. Por que poucos? Ele chama de aristocracia e a forma pura, a forma ruim, ó, corrompida. Porque é hereditário o poder, ó, de família para família. A 3 alude o quê? Quem governa são muitos, que é a forma boa, é a pura, né? É a democracia. E a forma ruim, corrompida, é a demagogia. Então tá aí o nosso contexto para vocês averiguarem. Bem interessante, poderia se fazer diferente, mas optei para fazer assim. Vocês poderiam escrever aqui embaixo, tá? Forma, sistema de governo tal, forma boa, forma ruim. Bem nessa perspectiva, né? Para vocês aludirem um pouco no âmbito da política. E olha só, vem aqui comigo. Ó, eu trouxe para vocês esse contexto político até a Idade Média. A gente vai avançar mais um pouco, ok? Depois a gente muda de contexto. Já o ser humano inserido nesse meio. Mas não deixe de participar, né? De participar que eu falo não é que você vai ser um deputado, um candidato, tá? Não, é você ver as deliberações, comece aí na sua escola, as deliberações, o que foi decidido será um bem comum para todos. Então, nessa perspectiva, tá? Você ser um cidadão. Exercer o quê? No âmbito do componente curricular de Sociologia, exercer a cidadania para se tornar um bom cidadão. Quando vocês forem cobrar, porque assim, direitos é para aqueles que não têm ainda alguma coisa, alguma situação. Só que você buscar lutar pelos direitos, vocês também têm que o deveres, tá? Ou seja, eu tenho direito a isso, mas eu tenho um dever também de praticar isso. Nessa perspectiva, nesse âmbito, tá? E agradeço a vocês por ter ficado com a gente até aqui. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.